eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre essa questão do trabalho, né, e do que a gente chama da clínica do trabalho. Então eu vou colocar basicamente 4 questões, né, 4 pontos a respeito desse tema, para depois a gente poder conversar, a gente poder discutir comigo, com o pessoal da equipe. Então uma das questões, a primeira questão que eu queria colocar sobre o trabalho é quanto a esse termo, né, o conceito de trabalho, que na nossa mente, na nossa cultura, ele tem várias ramificações, ou várias raízes, várias fontes. Um deles, que é da língua latina, o trabalho vem de um termo que significa tripalium. Tripalium, em latim, é um tipo de instrumento de tortura, parecido um pouco com a cruz. Então o trabalho já começa a ser um pouco mal representado. Então, ele vem desse significado, vamos dizer, né, de tortura. Um outro significado que tem para a gente também, que vem ali da Bíblia, também é esse sentido de castigo. O trabalho ele aparece ali, né, no livro, nas Escrituras, como sendo uma punição pelo pecado originário. Então, o trabalho aparece também, né, na forma de um castigo, de uma punição. Tem um outro termo hebraico, né, que está nas Escrituras, que chama tikkun. Tikkun seria esse sentido do trabalho enquanto uma ajuda, vamos dizer, a Deus, né, porque quando Deus estaria criando, né, o mundo, algumas sefirot, né, alguns vasos quebraram. Então o trabalho seria um esforço que as pessoas fazem para recolher esses vasos que se quebraram, portanto ajudar Deus. Então, se a gente colocar a sociedade, a comunidade, né, no lugar desse significado de Deus, o trabalho ele tem essa função coletiva. Então, se todo mundo planta, se todo mundo colhe, todo mundo come. Então, tem essa função de uma ajuda, né, portanto, uma significação mais positiva em relação a essas duas outras que têm essa função negativa. Então, depois esse trabalho, vamos dizer, coletivo, ele acabou sendo incorporado pelo capital, né, pelo capitalismo. E hoje em dia, vocês conhecem bem, né, essa questão do capital, houve uma substituição do valor de uso pelo valor de troca. Então, o capital ele possibilita, né, uma troca mais fácil. O dinheiro, né, ele possibilita uma troca que as coisas, né, o objeto, o material dificultava. Então o capital ele vem fazer essa substituição. Hoje em dia, antigamente uma pessoa era considerada, vamos dizer, rica, né, se ela tivesse muitas posses, se tivesse propriedade, se tivesse casa. Hoje em dia, se ela tem dinheiro, interessa muito o que a pessoa tem materialmente, porque tem baixo valor de troca. Tem um valor de troca pequeno. Então, essa invenção, né, que parece ter sido feita ali pela Europa, na verdade, os índios aqui no Brasil sempre fizeram isso. Porque os tupis, as coisas elas só têm valor se elas podem ser trocadas. Nada que não possa ser trocado tem valor, vamos dizer, na tribo. Inclusive tem por exemplo, os arabetés, eles têm o que eles chamam de apinhã, que é a troca de casais. Então eles querem casar logo para entrar na troca de casais na tribo. A aluna é manauara, depois vocês perguntam para ela se mas lá em Manaus o pessoal casa muito, ela fugiu de lá para cá porque mas eles têm essa ideia da troca, que é uma coisa muito inerente ao capitalismo moderno, a agilidade das trocas, esse capital circulante, que
potencializa, vamos dizer, o capital. O capital, quando ele circula, agora, por exemplo, o país está em crise, né, o capital para de circular e desaparece. Não tem uma história, né, para contar esse sentido, né, do capital circulante, que diz que um empresário ele foi numa cidade do interior resolver lá alguns assuntos. Aí ele chegou lá na cidade, tinha um hotel, e ele foi reservar um quarto porque ele ia pernoitar na cidade. E o dono ali do hotel disse que era R$100, né, o pernoite, mas precisava pagar antecipadamente. Aí ele pagou, aí foi resolver os problemas dele. O dono ali do hotel, ele estava devendo R$100 para o moço da padaria, ele foi lá e pagou os R$100, o cara da padaria. O cara da padaria estava devendo para o açougueiro R$100, ele foi lá e pagou o açougueiro R$100. O açougueiro estava devendo para o cara da mercearia, ele foi lá e pagou também R$100 na mercearia. O cara da mercearia estava devendo ali pro tintureiro R$100, ele foi lá e pagou, né, esses R$100 também pro tintureiro. O tintureiro, ele estava devendo para a prostituta ali da cidade um programa, ele foi lá e pagou para ela, né, a prostituta estava devendo o aluguel do quarto, né, lá no hotel, foi lá e pagou o dono do hotel. O empresário resolveu o negócio dele antes do tempo, ele previa, voltou, falou: eu não vou precisar pernoitar mais, eu queria pegar o dinheiro de volta, né? O cara deu os R$100 para ele, foi embora. Então esses R$100, ele circulou ali, né, e virou, sei lá, R$500, R$600. Então quando o capital ele circula, ele aumenta, né? Quando ele para de circular, ele diminui. Então esse sentido do trabalho, né, que a gente chama de esse sentido do Ticum, quer dizer, essa coletivização ali do trabalho, representado, né, pelo capital, que é o que circula. A parte, vamos dizer, do trabalho que circula é essa parte, né, do capital. Então, um outro significado, né, que tem do trabalho, que é no Oriente, né, que eles pensam um pouco diferente a questão do trabalho. Os japoneses, eles têm um termo que chama hataraku. Hatarakimasu, quer dizer a força, né, a energia que faz o homem agir, se movimentar. Então o trabalho ele não está ligado necessariamente só ao trabalho que a gente chama de trabalho, mas toda atividade humana, todo movimento humano é um movimento de trabalho, toda atividade. E o trabalho não é, vamos dizer, a atividade, mas a energia que faz com que a gente se movimente, que a gente trabalhe. O chinês chama de gunzo. Gunzo, para o chinês, quer dizer a ação de uma pessoa diante de um obstáculo. Quando você tem um obstáculo, ou quando você vai revelar alguma coisa, desvelar alguma coisa, eles chamam isso de trabalho. Bom, o que é essa revelação, né? Quando um escultor ele vai esculpir ali uma pedra, ele vai revelar aquilo que está na pedra, vai tirar da pedra aquilo que não é escultura. Como o tecelão, né, ele vai tirar, vamos dizer, da lã, vai tirar do material aquilo que não é lã, vai tirar dali uma roupa que está escondida, presente, né, ali na lã, mas é preciso um trabalho para fazer esse processo de revelação. Na psicanálise a gente tem um termo que a gente chama de sublimação, que a sublimação é a passagem, né, direto para a realidade da nossa energia mental, aquilo que a gente tem no nosso inconsciente. Então o trabalho é importante para se estabelecer esse fluxo, essa movimentação. Portanto, ele é uma parte importante da nossa saúde mental, esse processo de realização. A
A gente precisa de agir, a gente precisa fazer as coisas para retirar do nosso inconsciente as nossas ideias, as nossas energias e transformar isso em realidade. Então, uma primeira questão que eu queria colocar seria essa, né, desse sentido etimológico que a gente chama trabalho. Uma outra questão é que, da mesma maneira que a gente tem na saúde orgânica, né, a gente precisa de vitamina, de proteína, de sais minerais, então a gente precisa de uma série de elementos para poder ter a saúde, para poder ficar saudável. A nossa saúde, vamos dizer, mental, ela precisa também da nossa vida amorosa, né? Ela precisa da nossa vida pessoal e ela precisa do trabalho, da vida do trabalho. Então, da mesma maneira que cada pessoa ela tem uma certa individualidade, né, em relação a esses componentes, né? Tem gente que precisa de mais vitaminas que outras, tem gente que precisa de mais proteínas que outras. Também emocionalmente as pessoas precisam desses componentes em graus diferentes, em graus variáveis. Mas a saúde, vamos dizer, ela depende de um certo equilíbrio entre a vida amorosa, a vida pessoal e a vida do trabalho. Então, quando há um desequilíbrio, vamos dizer, dentro dessas perspectivas, a pessoa ela pode, vamos dizer, adoecer de alguma maneira, ou física ou emocionalmente. Então, essa função vamos dizer, saudável, né, salutar do trabalho, ela compõe com a vida amorosa e com a vida pessoal de cada um, os hobbies de cada um, né, os relacionamentos que cada um gosta de fazer pessoalmente. O Freud, ele, quando perguntavam para ele o que é a saúde, né, como é que é uma pessoa, o que a pessoa precisa, o que demonstra se a pessoa é saudável, né, o que é a saúde. Aí ele dizia, em alemão chama Leben und Arbeit, que é o amor e o trabalho. Então, depois a Margot é alemã, depois ela vai explicar para vocês. A Margot, ela passou a infância dela lá em Berlim, né, na Segunda Guerra. Aí quando começou a acalmar lá, ela veio para o Rio de Janeiro. Estava assim muito chato, né? Muito chato lá, não vou lá para o Rio de Janeiro, ela veio para cá. Aí, para ser mais radical, ela foi trabalhar com psicologia. Ela radicalizou. Então, esse termo, né, o amor e o trabalho, por que eles estão ligados com esse conceito de saúde? Porque os dois são aonde a gente passa nosso imaginário, né, as nossas fantasias para a realidade. E esse confronto, essa situação, ela corresponde a um processo sempre de desidealização. Então, todos vocês trabalham, né, já tiveram, claro, vida amorosa, né, vocês sabem desse confronto, como é que é essa passagem, né, daquilo que a gente imagina para aquilo que efetivamente acaba acontecendo, tanto no trabalho quanto na vida amorosa. Então, a possibilidade, né, de lidar, né, com essa desidealização, né, com essa desconstrução, ela tem a ver com o conceito de saúde. Aquilo que aparece, né, tanto em relação ao trabalho quanto em relação à vida amorosa, é o que a gente chama da função do outro, porque você tem que lidar com o outro. E essa é a parte mais complexa, vamos dizer, da vida humana, né, quando a gente vai lidar com um outro ser humano. Então, nessa relação é que aparece ali esse conceito de saúde. É um ser humano, né, ele pode ser tanto um remédio quanto um veneno para outro ser humano. Então, a gente pode, né, tanto ajudar os outros, né, como prejudicar os outros nessa relação.
Então a possibilidade, né, a viabilidade de se lidar, né, com o trabalho, né, e com a vida amorosa é um termômetro importante em termos do que a gente possa eventualmente chamar, né, de saúde. Então essa pressão, né, vamos dizer, do outro sobre cada um de nós está muito ligado ao que a gente chama do conceito de dor. A presença do outro, né, ela pode tanto aliviar a dor quanto causar a dor, tanto pela ausência do outro quanto pela intrusão, um movimento intrusivo do outro. Então o pessoal que trabalha em hospital, né, sabe bem que dependendo da assistência emocional que uma pessoa tenha, ela sente mais ou sente menos dor. E a presença, né, do outro, ela pode ser invasiva, como ela pode ser também disruptiva, ela pode causar, aumentar, vamos dizer, a dor, no efeito emocional da dor, psicológico da dor. E essa dor, ela pode ser tanto, vamos dizer, física, como pode ser emocional, na forma de tristeza, as depressões, são formas de dor no sentido emocional do termo. Então essa presença, né, dessa relação entre o trabalho e o amor, ele está implicado nesse equilíbrio, onde tanto o trabalho, né, ele pode ser desenlouquecedor, de certa maneira, para a pessoa, desangustiante, como ele pode ser também angustiante, ele pode enlouquecer as pessoas. Então essa dubiedade, né, ali do sentido do trabalho é muito importante para a gente começar a entender, né, por que a gente veio aqui fazer esse trabalho com vocês. É um outro elemento importante, né, que eu queria colocar para vocês, é que o trabalho, ele é composto pelo indivíduo, pelo grupo e pelo ambiente. Então esses três fatores, né, eles são mutuamente condicionados. Então cada um de vocês aqui, né, tem a sua individualidade, é um sujeito. Vocês também são um grupo, né, de pessoas que se interrelacionam. E existe aqui um ambiente. Então a gente diz na clínica do trabalho que a organização, né, do trabalho, ela cria problemas mentais. E o ambiente do trabalho cria problemas corporais, físicos. Então, se a gente está num ambiente ergonomicamente, né, complicado, a gente fica com dores, fica com problemas orgânicos. E se a gente está num ambiente emocionalmente complicado, a gente começa a ficar ansioso, começa a ficar angustiado, começa a ficar deprimido, começa a ter problemas emocionais. Então esse espaço, né, esse ambiente, a gente pode chamar de uma espécie de ecossistema, como uma floresta, por exemplo, um bosque, né? Então vocês aqui podem ser um ecossistema, podem ser uma floresta. O que acontece num ecossistema, né? Cada planta, ela procura criar o seu ambiente para ela poder se desenvolver. Então o cactus, né, ele precisa do deserto, ele precisa de uma aridez. A samambaia, ela precisa da sombra, né, ela precisa estar ligada a uma outra planta. Ali as algas, elas precisam de água. Então cada pessoa, né, ela precisa procurar criar o seu ambiente. Então, se a pessoa ela não consegue criar esse ambiente necessário para ela não vive bem. Então é provável que cada um de vocês, né, dentro da sua, vamos dizer, individualidade, se movimente dessa maneira. Cada um procura criar
Tem pessoas que se isolam mais, como fazem os cactos, né? Tem pessoas que são mais apegadas, outras com as samambaias. Então, né, cada pessoa ela procura criar, dentro de um determinado ecossistema, as suas condições, né, de saúde. Quando esse ecossistema, né, ele entra em conflito, ele entra em crise, ele entra no que a gente chama de uma entropia, ele precisa de uma intervenção de fora. E quando o nosso corpo, vamos dizer, adoece, né, ou quando um sistema ele entra em crise, ele não consegue mais se autorregular. O que é uma crise? O que é uma doença? Significa que aquele organismo ele chegou ao seu máximo de possibilidade de autorregulação. Então, né, você precisa de uma intervenção, precisa de alguma coisa de fora, né, que venha restabelecer o equilíbrio. Porque vamos dizer, aquele ecossistema, aquela situação ela se esgotou nas suas possibilidades. Então essa possibilidade, né, como acontece num ecossistema qualquer, as plantas, né, elas se cooperam entre si, elas competem entre si, como acontece aqui, né, no ecossistema de vocês. Então essas interações, elas podem ser, vamos dizer, benéficas, né, ou podem ser prejudiciais, dependendo de como elas se estruturam, como é que elas se organizam. Então esse ambiente, né, ecossistêmico, ele é uma mistura, né, de paz, vamos dizer, com harmonia, com conflitos também. Então, o conflito ele pode ser sempre positivo ou pode ser negativo, dependendo da direção que a gente dá para ele. Então, o que torna, né, um conflito prejudicial não é o fato dele ser um conflito, mas é a direção que a gente dá, né, para a energia resultante do conflito. Porque o conflito ele é inerente às relações humanas, mas dependendo da relação, a energia, vamos dizer, deflagrada pelo conflito, ela pode ser usada positivamente, né, como pode ser usada negativamente. O nosso organismo, por exemplo, ele é um sistema em conflito, é um sistema, né, ele tritura as coisas, elimina as coisas, destrói as coisas internamente. Então, o nosso organismo ele não é alguma coisa assim pacífica, mas ele é um conflito estruturado, né? Um conflito ordenado, organizado. Quando esse conflito ele perde esse equilíbrio, né, a gente fica doente. Então, onde existem, né, pessoas, é inerente que haja conflitos, que haja competitividade, que haja discordância. Só que a questão é a direção que é dada a essa situação. Então essa noção, né, de um ecossistema também é bastante importante para a gente entender aqui a convivência de vocês. E um quarto ponto, né, que eu queria colocar para vocês é que o fato, quando apareceu, né, o que a gente chama do Homo faber, né, alguns milhares de anos atrás, surgem algumas coisas juntos, dizer, com esse animal, né, que somos nós. Um dos elementos que faz parte, né, desse Homo faber é o que a gente chama de privatividade. O que é essa privatividade? É a sensação que falta alguma coisa. Então, a partir do Homo faber, a gente tem essa sensação que está faltando alguma coisa, que os outros animais não têm. Os animais, geralmente, assim, não falta nada. Se você perguntar para um leão assim, falta alguma coisa aqui na floresta? Não falta nada. Tem antílope, tem água, tem isso, está tudo bem.
O Homo Faber não, né? A gente tem essa sensação que falta alguma coisa, que é da onde vem a motivação para a criação de instrumentos. Você fazer instrumentos, você fazer as coisas, a gente criar a cultura, a gente procurar essa coisa que estaria faltando. E como é um sentimento inerente, né, a esse Homo Faber, ele não se realiza naquilo que a gente encontra. Ou seja, a gente faz alguma coisa, né, com o objetivo de preencher isso que estaria faltando, mas continua faltando. Então é próprio, né, vamos dizer, uma das características, né, desse Homo Faber é esse sentimento, né, de que falta alguma coisa. O outro é essa identificação com o instrumento, né, que vem a partir dessa sensação de que falta alguma coisa. Cria instrumentos, começa a construir instrumentos. E a gente passa a se identificar com os instrumentos. A gente passa, né, a se sentir também instrumentos no mundo, na vida, se oferecer. Então vocês aqui, né, como funcionários, como trabalhadores, são instrumentos, né, aqui do escritório. Então a gente não só, vamos dizer, cria, né, instrumentos, como a gente se torna instrumentos nessa ação de procurar fazer aquilo que estaria faltando, que eu costumo dizer que ali quando Deus estava fazendo ali o Gênesis, como ele fez o homem por último, aí faltou peça. Então o ser humano, ele é assim, ele é incompleto, ele é mal acabado. Então essa, vamos dizer, incompletude, esse tipo de incompletude é que a gente chama dessa privatividade. É a sensação que a gente tem de que a gente não é completo. Uma certa, a gente precisa de outras pessoas, a gente precisa conseguir alguma coisa, a gente precisa buscar alguma coisa. E essa situação, ela é, vamos dizer, agenciada, né? Ela é coaptada pelo trabalho. Então ela já que a gente precisa de alguma coisa, o trabalho seria um meio, né, uma via, né, da gente conseguir essas coisas, ao mesmo tempo que, né, o trabalho ele faz parte ali da coletividade. Então essa relação, ou essa identificação com o instrumento, ela faz com que, né, para nós, o trabalho ele tem duas funções emocionalmente importantes. Uma delas é a identidade, a criação, a produção de uma identidade. Então sempre que alguém vai se apresentar, né, se você pergunta para alguém quem é você, aí a pessoa fala o nome e a profissão. Então o trabalho ele dá uma identidade. Então se a pessoa não tem um trabalho, ela fica envergonhada. Se você falar, né, eu sou fulano de tal e você não tem uma profissão, complica. Porque o trabalho, né, ele vai conferir uma identidade. E a outra função, vamos dizer, psicológica importante do trabalho é o reconhecimento pelo grupo. As pessoas, né, vocês trabalham aqui num grupo, ou mesmo fora daqui, a posição de cada um no trabalho, né, as condições de trabalho, vai fazer com que ela seja mais ou menos reconhecida dentro do grupo dela ou por outros grupos. Então também sem essa função do trabalho, há uma certa complicação, né, no sentimento de reconhecimento comunitário, societário. Porque o trabalho, né, está diretamente ligado a essa questão do reconhecimento e da identidade. Agora, cada trabalho, né, ele gera uma série de angústias, né, uma série de ansiedades, porque há uma interação entre as pessoas, né, e há uma série, não só dentro do trabalho, como dentro da sociedade.
cada profissão, ela corresponde a um tipo de reação defensiva, né, que a mente tem em relação a um determinado tipo de sentimento invasivo, que é o que a gente chama a teoria da pérola, né? Quer dizer, como é que a pérola ela se desenvolve? É porque a ostra, né, ela sofre uma irritação, algum grão de areia, alguma coisa entra ali e irrita a ostra, né? Aí essa irritação se transforma numa pérola. Então o trabalho, né, a nossa relação com o trabalho, ela também vem sempre de uma defesa que a gente desenvolve em relação a algum sentimento, ou de medo, ou de ansiedade. Então, ao mesmo tempo que o trabalho ele tem essa função, vamos dizer, produtiva, mas ele é também uma defesa em relação a algum sentimento. Então, agora, se essa defesa ela sai do controle, se o medo, né, se a ansiedade, se a angústia, se a sobrecarga, o estresse, eles saem do controle, aí eles se transformam numa patologia. A gente chama, né, as patologias do trabalho. Agora, muito frequentemente, essas patologias do trabalho, elas estão ligadas ao que a gente chama da patologia da solidão da pessoa. E a gente chama hoje em dia, né, os grandes centros de multidões solitárias. Então, apesar das pessoas, tem muita gente, há uma solidão, um sentimento de solidão. Falta, vamos dizer, esse sentimento de comunidade, de coletividade. Porque o sentimento, vamos dizer, de coletivo, ele evita, né, esse sentimento, vamos dizer, de solidão, que, vamos dizer, produz, né, as angústias mais importantes. É por isso que o Freud vai dizer, né, dessa relação entre o amor e o trabalho. A solidão, ela atrapalha, vamos dizer, tanto o trabalho quanto a experiência amorosa. Então, dentro dessa clínica, que a gente chama clínica do trabalho, tem alguns, por exemplo, no Japão, né, que eles fazem eles têm uma estatística sobre isso no Japão, na China, tem um termo que eles chamam de karoshi, né, no Japão, e gualuzi na China, que significa morrer de tanto trabalhar. Então né, no Japão, por exemplo, né, essa morte pelo karoshi é tanto quanto o acidente de trânsito. Uma elevada quanto o acidente de trânsito. E o que é considerada, né, uma morte nesse sentido? Né, que no Japão tem um ressarcimento grande, alto, né, um valor alto para quem morre, como kamikaze, né, também a família recebe um dinheiro elevado, né, olha, o homem-bomba também a família recebe um dinheiro ali do Estado. É considerado uma morte, né, pelo excesso de trabalho, se a pessoa teve algum AVC, alguma isquemia, né, algum infarto, se ela estava trabalhando durante um mês, ela fez 100 horas extras durante um mês, ou 80 horas extras 2 meses seguidos. Então, se é considerado isso uma morte por excesso de trabalho. Como a gente não tem estatística aqui, a gente não sabe quantas pessoas, né, estão nesse karoshi. Porque agora, o mais importante disso, né, são as condições, os problemas, vamos dizer, decorrentes dessa sobrecarga, desse excesso. Porque a própria dificuldade de descanso, né, que se a pessoa não está suficientemente descansada, ela trabalha mal. Se a pessoa não dormiu direito, né, se a pessoa não dormiu bem, se ela não está dormindo bem, já complica. Na Europa, nos Estados Unidos, uma pessoa que deu um plantão, por exemplo, noturno, se acontece algum acidente, alguma coisa envolvendo ela no dia seguinte,
ela é considerada disabled, ela é considerada inadequada, vamos dizer, ela não poderia estar fazendo alguma coisa. Portanto, se a gente não dormiu bem, por exemplo, se a gente for tomar decisões importantes, ou for fazer algum trabalho complexo, né, ou fazer alguma coisa ali que exige sensibilidade, por exemplo, se você for conversar com o seu marido, com sua esposa, fica complicado. Se você for fazer alguma coisa que exija, né, uma situação complexa, a pessoa não está habilitada para fazer isso. Então, há uma série de erros, né, de problemas que acabam repercutindo ali, não só no trabalho, né, mas nas condições de vida inerentes às próprias condições, né, de trabalho. Então, por isso que a divindade, né, os gregos eles chamavam a Metis, né, Metis era a divindade do ofício, né, da técnica. E Metis significa tanto prudência, né, quanto dificuldade. Então o trabalho ele tem, né, essa ambiguidade, essa ambivalência. Então essas questões, né, que eu trouxe para vocês, a gente vai procurar trabalhar ali, né, ao longo de um tempo, nessas entrevistas, né, conversando com vocês, para ver que tipo de assistência a gente pode oferecer, tá bom? Então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar para mim ou para o pessoal que está aqui, vocês fiquem à vontade. Mas eles vão estar por aí esses dias, então vocês não estranhem, né, esse convite, né, para vocês participarem dessas entrevistas, para a gente tentar ver, né, o que vocês estão vivendo, o que vocês estão precisando. Tá bom?